Boa noite, gente. Hello, everyone. Boa Obrigada. noite. Boa noite. Obrigada por fazer parte desse evento de Global Perspectives, Tulane University and Middlebury. A gente está muito feliz de ter vocês aqui para falar sobre Black Lives Matter, Racionais MC, Hip Hop no Brasil. Meu nome é Annie Gibson. I'm Annie Gibson. Eu sou a diretora dos programas de intercâmbio da Tulane. E I would like to welcome everyone. This event will mostly be in Portuguese. A maioria desse evento vai ser em português. If you only speak English, could you please let me know in the chat? Send a message in the chat if you're an English speaker, because we will do our best to translate. Mas a maioria desse evento vai ser em português. Temos muito interesse de falar desse tema. Esse espaço é para vocês. Vocês podem discutir em pessoa. Pode escrever no chat se você tiver alguma pergunta. Também vai ter um momento onde vamos liberar também que vocês conversam livre. Então, eu vou passar a palavra agora para meus estudantes, a Giovanni e Carolina, para começar. Eu vou estar mais assim atrás desse evento, mas eu fico muito feliz de ter todos vocês aqui. Thank you. Pessoal, meu nome é Carolina, sou estudante de doutorado do Programa de Estudos Latinos-Americanos aqui de Tulane University. Vou auxiliar com a moderação e, se necessitar de alguma tradução. Obrigada. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Giovanni, sou aluno também do curso de doutorado de Estudos Latino-Americanos aqui na Tulane e vou ser o seu, não coordenador, mas vou fazer as apresentações dos palestrantes. Vamos lá. Hoje, o programa de Global Perspectives vai trabalhar com o disco Raio-X do Brasil, do grupo Racionais MCs, que completa 30 anos esse ano. O disco, no caso, vai ser praticamente o contexto em qual a gente vai olhar a trajetória do grupo no Brasil e também entender as dinâmicas de raça, de classe e violência policial e desigualdade no contexto da juventude negra, né? Os Racionais MCs é um grupo que possui uma das vozes mais potentes antirracistas liberada por jovens da periferia. E desde o início dos anos 90, eles já vinham, por um lado, denunciando a violência policial, o genocídio da população negra, a segregação espacial da cidade de São Paulo, os perigos do capitalismo, o colonialismo mental e por aí vai. Por outro lado, foi importante o vetor do orgulho negro, de agência política e resistência e a resiliência da juventude negra e favelada. Seguindo, a gente tem uma coisa que foi interessante, que a professora Silvia me falou, que eu não estava sabendo, que esse ano o álbum e o livro Sobrevivendo no Inferno foi indicado como obra obrigatória a todas as pessoas que fizeram vestibular para a Unicamp. Fato inédito no Brasil, nesse caso, né? Facilitando a nossa mesa redonda do bate-papo, nós temos a Jaqueline Lima Santos, que é doutora em antropologia pela Unicamp, pesquisadora dos temas juventude, educação, políticas sociais, gênero, relações étnico-raciais, diáspora negra, pós-colonialismo, cultura hip-hop e, no caso aqui, tem uma sigla PALOP, que são os Países Africanos de Liga Oficial Portuguesa, e que integra hoje o grupo de pesquisa SEMI-Unicamp, que é o Centro de Estudos de Migrações Internacionais. Ela possui a tese que se chama Imagining a Post-Colonial Angola, The Hip-Hop Culture and the Political Enemies of the New Republic. Ela faz também parte do grupo de pesquisa Hip Hop Archive, que é parte do W. Du Bois Institute for African and African American Research da Escola Harvard. Nós temos também Ana Lúcia Silva Souza,
que é doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp e professora do Instituto de Letras. Alguém está com o microfone aberto aí, hein? De novo, Ana Lúcia Silva Souza, doutora em Linguística Aplicada pela Unicamp e professora do Instituto de Letras da Universidade Federal da Bahia. Está escrito errado aqui, coordenadora do grupo de pesquisa Rasuras e autora de vários livros e artigos sobre a linguagem e raça, letramentos, Juventude Negra e Educação, com destaque para o livro Letramento de Resistência, Poesia, Grafite, Música, Dança, Hip Hop, que foi publicado em 2011 pela editora Parábola. E, finalmente, nós temos a professora Silvia Lourenço, doutora em Estudos Lusos Brasileiros, da UT Austin. Atualmente é pesquisadora do grupo de pesquisa Transperiferia, professora e diretora do programa de intercâmbio português da Middlebury College, no Brasil. É natural de Belo Horizonte, ela integrou a Rádio Comunitária Favela FM e fundou o grupo de mulheres no hip hop chamado Ojun Ubirim, que a tradução em Yorubá seria Olhos de Mulher. Ela pesquisa as conexões entre a literatura periférica e o hip hop. Seguindo as regras de participação aqui, como a Anne falou, é uma live que é direcionada aos alunos, né, aos estudantes. Todo mundo pode participar e mantenha a ideia, né, considere que se você já falou, dê a oportunidade para quem não tenha falado. Você pode participar falando em português, inglês, qualquer idioma que te convir. No caso, vou passar agora a palavra para as palestrantes ou para a Anne de volta e vamos lá. Silvia, você quer começar? Silvia, o seu microfone está fechado. Eu sempre... Obrigada a toda essa equipe da Tulane, que vem recebendo a gente com muito carinho para essa parceria entre Middlebury College e Tulane. E fico muito feliz de poder contar com a Ana Lúcia Silva Souza, Silva Souza e a Jaqueline. A gente já somos parceiras de trabalho e de amigas há alguns anos, então hoje é um grande prazer partilhar um pouco dessa, né, das nossas trajetórias aí nessa história tão significativa como é o hip hop aqui no Brasil, né? E especialmente engajar nessa celebração desses 30 anos de Racionais como um movimento bastante forte da juventude negra periférica aqui, que tem uma conexão muito forte com o nascimento ou pelo menos a projeção de uma luta antirracista, né, voltada para esse público especialmente. Eu queria fazer uma pequena correção no comentário do Giovanni, só que não é a ideia desse momento, não é focar exclusivamente no álbum Raio X do Brasil, né? O álbum é um dos álbuns dos Racionais, mas eu quis fazer uma brincadeira com o título, assim, como se fosse uma espécie de fazer um raio X durante esses 30 anos, né, de Racionais, o que acontece no Brasil, quais são as dimensões que fazem com que esse grupo se tornasse tão importante. E aí, então, acho que é um pouco a gente pensar um pouco, a gente pode caminhar pelas as 3 décadas e trabalhar com qualquer álbum. É uma conversa, então não é uma palestra, né? A gente não entende que a gente precisa também do público. Eu tinha sugerido aquele vídeo do Racionais, do Mano Brown, a entrevista do Mano Brown na TV Minas, naquele programa Roda Viva, né? Aquele vídeo um pouco, às vezes é um pouco meio estranho da gente ver depois de tantos anos, porque já tem outros materiais melhores, ou tem outros materiais em que as perguntas elas saem de outros contextos, elas saem de outros lugares que são mais conhecidos e que uma vez que as pessoas conseguem dialogar mais com o conteúdo, as respostas também elas são né, melhores posicionadas. Então eu gosto, por exemplo, também de indicar
além daquele, que é importante ver, se vocês viram, a gente pode falar um pouco sobre aquela entrevista também. Mas tem um que ele faz, que o Dr. Drauzio Varela, que é um médico bastante conhecido aqui no Brasil, faz uma entrevista com o Mano Brown, e é uma entrevista primorosa, é algo assim muito bonito, porque o Dr. Drauzio ele fez trabalho dentro do Carandiru, né, que é um lugar onde nasceu a música Diário de um Detento. Então, o diálogo entre alguém que conhece, a partir desse lugar, o Carandiru, e o Mano Brown, que tem essa vivência, né, teve essa vivência, que conhece o sistema carcerário, conhece, né, por dentro esse sistema carcerário, o encarceramento em massa da população negra, é um diálogo muito, muito bacana. Eu sugiro essa entrevista no YouTube aí, acho que é Drauzio Brown, que tá. Depois eu faço a referência aqui. Mas eu queria aproveitar os 2 minutinhos que me restam para dizer assim, eu tenho uma história, eu não sou do hip hop, né? Eu nunca fui nunca fui MC, eu nunca fui dançarina de break dance, eu não sei fazer grafite. Mas eu tenho uma história com hip hop desde provavelmente os 16, 17 anos, né? Eu sou de Belo Horizonte, aqui em BH, na minha comunidade, uma comunidade chamada Morro do Papagaio, a barragem Santa Lúcia, existia uma boate, né? Uma nightclub, né? Que era voltada para a música negra, chamada Black Soul. Eles, inclusive, fundaram um grupo de rap, eu não sei qual dos dois, né, chegou primeiro, se foi o Black Soul Discoteca ou se foi o Black Soul Banda, mas foi uma banda muito importante no rap nacional, ela não existe mais, mas ela disseminou bastante a cultura hip hop aqui na comunidade. Um outro referencial que eu tenho em relação à cultura hip hop, o rap especificamente, é nas rádios comunitárias, né? A rádio comunitária, especialmente a Rádio Favela, foi o primeiro veículo de comunicação, né, utilizado como estratégia desses grupos de rap, e os Racionais, eles vinham com muita frequência, ou pelo menos eles vinham, marcavam futebol com o pessoal da comunidade, davam uma entrevista na rádio, e depois as pessoas iam para o show, porque era assim que eles divulgavam os seus trabalhos, né? Eles não usavam recursos da grande mídia, então eles faziam contratos direto com a comunidade através da rádio comunitária, os grupos de rap local, e eu trabalhei na rádio Favela, e foi lá então que eu ouvia muito rap, eu tive acesso depois a uma entrevista com os Racionais, participar de uma roda de entrevistas com Racionais aqui numa rádio que também tinha na minha comunidade, chamada Rádio União, né? Então, o contato com o hip hop sempre foi muito forte de prática, na prática mesmo, né? Num lugar, depois que eu fui para a universidade, ninguém da universidade sabia o que, né, aquela referência. E depois, como pesquisadora, eu começo a incluir esses tópicos nas minhas pesquisas, né? Então, a literatura periférica, que é algo que eu venho trabalhando já, ela é toda recheada, né? Na verdade, é quase que uma linha de continuidade do hip hop, do rap, para as produções dos pesquisadores, dos escritores da periferia, especialmente da periferia de São Paulo. Então, é um pouco esse contato que eu tenho tido com o hip hop, de uma prática desde a adolescência, passando depois por um universo de incluir, de vivência, como pesquisa, como material de trabalho, e aí a gente pode dialogar um pouco mais, explorar um pouco mais esses elementos hoje. Acho que é um pouco isso, e vou pedir a Ana Lu e a Jaqueline, talvez a Jaqueline. Oi, boa tarde para todo mundo, aqui no Brasil já é boa noite, né? Eu queria saber, antes de começar a falar, se eu poderia projetar uma imagem deles aqui. Pode? Tá. Pode. Então eu vou... Peraí. Eu vou mudar. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Então, eu queria dizer que eu primeiro queria agradecer a oportunidade, né, de dialogar com vocês
sobre o trabalho desse grupo que é tão importante para a sociedade brasileira, tão importante para o pensamento social brasileiro, tão importante para quem quer estudar e entender Brasil, que é o grupo Racionais MCs. Vou falar um pouco devagar, porque eu sei que tem pessoas que estão aprendendo a língua, né? Mas vou ser bem objetiva. O grupo Racionais MCs é um grupo que começa a ser montado em 88, num contexto de muita exclusão social no Brasil. Inclusive, a gente estava saindo ali da ditadura militar, de um contexto de repressão. E a gente teve uma reconfiguração ao longo desse século, antes do surgimento do Racionais, que a gente teve uma reconfiguração na cidade de São Paulo, que é a cidade onde se situa e nasce o grupo, que promoveu uma segregação socioespacial do território. Ou seja, se na pós-abolição no Brasil, pós-abolição da escravatura, que foi no final do século XIX, pessoas brancas e negras, ricas e pobres habitavam uma mesma região da cidade, quem quiser entender isso pode ler o livro Cidade dos Muros, da Teresa Caldeira. Ao longo do século XX, a gente teve um processo de reconstrução da cidade, onde as pessoas pobres e negras elas são enviadas para as periferias de São Paulo, né, para os extremos da cidade, mas são enviadas sem nenhum projeto de planejamento urbano, então elas vão morar em lugares que as ruas não têm asfalto, ruas de terra, sem saneamento básico, sem acesso à educação, à saúde de qualidade. Então as pessoas vão morar em lugares precários. E é nesses contextos precários que nasce cada um dos membros dos Racionais MCs. O que estava num contexto menos precário era o KLJ, que morava numa região mais estruturada da Zona Norte. E como que isso... eles moravam... o Mano Brown e o Ice Blue, Mano Brown, esse daqui, o Ice Blue, eles moravam na Zona Sul da cidade, até hoje são da Zona Sul. KLJ e Ed Rock moravam na Zona Norte, eram dois extremos. Como eles se encontraram? Embora a população negra e pobre tenha sido enviada para as periferias da cidade, o centro de São Paulo continuou sendo um território negro, um território onde circulava, onde tinha festas, oportunidades de interação, onde as pessoas compravam discos da música negra, onde tinha os cabeleireiros, os salões de cabeleireiro afro. Então, o espaço do centro continuou sendo um espaço de referência para a população negra, onde eles sabiam o que estava acontecendo com a população negra no estado na cidade de São Paulo. E também isso também se espalhava para o estado. Então, nesse espaço de interação, que era o centro da cidade, eles se conhecem. O Blue e o Brown, o Ice Blue e o Brown, eles tinham um projeto inicial, né, já com rap, e aí em determinado momento eles se juntam com o KLJ e com o Ed Rock. Onde que esses jovens hip-hoppers, rappers se encontravam? No espaço público da cidade. Se encontravam nas praças, onde eles se reuniam para ter mais informação sobre esse movimento que se formou nos guetos de Nova York. Então eles liam revistas, compartilhavam música e ali treinavam o breakdance ou faziam suas rimas. Inclusive o Mano Brown e o Ice Blue eram dançarinos de break, faziam apresentações. Então, eles têm por volta de 50 anos, porque eles são ali o que a gente chama de old school, né? A velha escola do hip hop brasileiro. E é um grupo que se forma em 88 e que tem uma produção muito intensa numa década muito difícil para o Brasil, que é a década de 90. Uma década com muita violência, muito desemprego, pouquíssimas oportunidades para a juventude, e as pessoas passavam fome. A gente ainda tem muito problema de desigualdade no Brasil, mas essa década ela foi marcada por profundas desigualdades. Então, quando a gente olha para a obra dos Racionais MCs, que são esses quatro, não são mais jovens negros, mas naquele período eles produzem o quê? Um raio-x do Brasil. Mas esse raio-x do Brasil não é produzido só no álbum chamado Raio-X do Brasil, que é esse que eu estou mostrando aqui. Ele é produzido nas 6 obras dos Racionais,
da mais antiga, que é o Holocausto Urbano, de 89, até Cores e Valores, que é o último álbum deles, de 2014. Por que eles produzem o Raio-X do Brasil? Porque eles narram o cotidiano, a vida das pessoas na periferia, as relações de poder que existem na nossa sociedade. Então, se você pega um álbum dos Racionais, você consegue entender o sistema de segurança pública no Brasil, a violência e o encarceramento, por exemplo. Você consegue entender a segregação espacial territorial. Você consegue entender as dificuldades para circular na cidade, de acesso ao direito à cidade, ou seja, é um grupo que quem estuda, quem é das ciências humanas e sociais e estuda Brasil e quer entender Brasil e desigualdades, não tem como não passar pela obra dos Racionais. Como eu disse, são obras fundamentais para o pensamento social brasileiro. E aí, coisas que o Racionais dizia há 20 anos atrás, sobre a realidade dessa juventude negra periférica, elas se repetem hoje, infelizmente, quando a gente olha especificamente para as desigualdades raciais. No álbum Sobrevivendo no Inferno, que é Sobreviver, esse daqui, que fala o que é naquele momento sobreviver na periferia, sobreviver no inferno, mas é importante falar também que esses grupos, eles reconfiguram, eles ressignificam a ideia de periferia, porque eles, ao narrar o cotidiano e olhar para a história, fazer uma nova leitura da história, ajuda os jovens das periferias a construir novas expectativas de vida. Então, esses jovens, eles começam a se reunir em grupos coletivos e transformar as suas comunidades. Então, com rap, com hip hop nas comunidades periféricas, a gente tem uma ressignificação dessa periferia, que era sobreviver no inferno, mas eles também começam a construir uma ideia de orgulho de ser da periferia e começam a construir ações de transformação das periferias. Então, no álbum Sobrevivendo no Inferno, uma das faixas, é importante falar, as músicas dos Racionais, até o álbum aqui, ó, até esse daqui, Chora Agora, Ri Depois, era sempre músicas por volta de 10 minutos, músicas longas e que não se repetem. A única coisa que se repete é o refrão, mas assim, tem o trecho da música, o refrão, eles não repetem o novo trecho. Então, são trechos densos, né? São leituras mesmo da sociedade, são são visões de mundo a partir da experiência deles. E aqui no Sobrevivendo no Inferno, tem um trecho de uma música que o Racionais fala assim: 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 3% dos alunos são negros. Então, esse trecho, que é narrado por um parceiro dos Racionais, o Primo Preto, quando a gente olha para os dados da violência, a gente vê o quanto isso é atual. Esta semana a gente teve o lançamento de uma publicação super importante para entender violência no Brasil, que é o Anuário de Segurança Pública, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que mostra que 80% das vítimas de violência policial e dos assassinatos, dos homicídios, acontecem com jovens negros. Então, se a gente olha lá, a cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras, se era 75, agora a gente está no 80, né? Então, é um grupo que, se você quer analisar desigualdades sociais, se você quer entender o que é a periferia brasileira, se você quer entender o que é o rap e hip hop brasileiro, não tem como não passar por eles. E, além disso, para vocês entenderem a dimensão desse grupo no Brasil, que é uma referência para todo mundo que está no rap, seja no comercial ou no underground, os Racionais, eles... Gente, sabe quando foge a ideia? Mas os Racionais, eles... Deixa eu ver aqui rapidinho, senão eu falo depois. Vamos fazer assim, então. Eu vou fechar aqui, né? Porque era só 5 minutos. E aí eu vou retomar minhas anotações aqui. Aí quando a gente estiver conversando, for responder alguma coisa, eu falo, tá? Antes de Ana Lu, quero ver se todo mundo está seguindo. For those of you that speak English, I know that some of you were sending some messages in the chat, but I just want to be sure that everyone is able to understand okay. If you're having difficulty, write to us again.
just a quick summary, you know, we're talking about this group, Racionais MC. They're one of the most important hip-hop groups in Brazil in thinking about, talking about the realities of life in peripheral neighborhoods in Brazil. They're a group from Sao Paulo that began in the late 80s and really started to talk about pride, the pride of coming from these neighborhoods, issues with police violence, that many people from these neighborhoods have suffered this police violence. So our two speakers are kind of walking us through right now some of the moments of those CDs that were put out and the times when they talked about those moments in their work. And so in the chat, you will also see some references to this, and we'll do our best in the chat to keep putting references for you to go back and look at later. Okay? So again, I'm just going to say, todo mundo fala devagar, se puder, sobre o tema, e a gente vai dando umas dicas no chat também para a pessoa olhar depois. Ana Lu? Boa tarde para vocês, boa noite aqui para a gente no Brasil. Aproveitando a inspiração aí na fala de Jaqueline, eu trago um pouco do meu interesse no estudo sobre hip hop. Eu hoje estou dentro da Universidade Federal da Bahia e o meu grupo de estudos ele trabalha com as culturas que estão fora da escola, vamos assim dizer, mas que são importantes até para a própria sobrevivência física mesmo das pessoas. E pensando também na minha área, que é a área de linguagem, muitas vezes são nesses espaços de cultura fora da escola que as pessoas aprendem a usar a linguagem a seu favor. Esse é o caso do hip hop, assim como é o caso da literatura negra, dos slams, enfim. Pensando nesses aspectos, eu uma vez olhei na minha sala de aula um grupo de jovens muito interessado nas questões que a gente discutia, e eu senti que eles discutiam para além do que a gente levava para a sala de aula. Isso me chamou muito a atenção, porque eram jovens que geralmente que nem sempre se interessam por todas as aulas, e eu fui perguntar para eles por que eles gostavam tanto de fazer essas discussões, que eram discussões mais políticas, mais acaloradas, e eles disseram que eles sentiam ali naquelas aulas, na sala de aula, uma oportunidade de continuar as discussões que eles faziam nos seus grupos de rap, nos seus grupos de hip hop, nas oficinas de grafite, enfim, eles começaram a me ensinar ali que muitas vezes o hip hop funciona para esses jovens como uma escola. E foi isso que me levou aí para o doutorado e começar a compreender, então, o hip hop, evidentemente, como uma potência gigante, como Jaqueline trouxe, mas também para esses jovens, e não só jovens de periferia, mas para jovens negros, enfim, para pessoas que querem conhecer a realidade do Brasil e participar dessa realidade, também intervindo, né? Mostrando por meio das suas letras, por meio dos grafites, né? Como a gente pode perceber os problemas, como a gente pode denunciar os problemas e como nós podemos propor soluções para esses problemas, que é o que o hip hop traz, né? Nos seus 4 elementos, e pensando também, evidentemente, como esse lugar de conhecimento. Então, foi assim que eu construí esse trabalho, que eu vou mostrar para vocês em 2 slides. Né? Deixa eu ver se eu consigo, né, gente? Acho que sim. Tentar. Aqui. Então, quando eu vou fazer o meu trabalho ele acaba resultando nesse livro. Vocês estão vendo a tela? Né? Então, não, eu comecei... Ana Lúcia, não está aparecendo. Está aparecendo só a lista dos seus documentos. Ah, é? Deixa eu ver aqui, então.
Deixa eu tentar. Quando você for compartilhar a tela, seleciona apenas a tela do PowerPoint. Deu certo agora ou não? Sim? Perfeito, perfeito. Obrigado. Ok. Então, quando eu vou... Tá aparecendo a tela? Então, eu fiquei durante alguns anos pesquisando junto a grupos, a jovens integrantes de rap, como eles aprendiam. Então, o que me interessa do universo do hip hop é, compreendendo ele como uma escola, e uma escola extremamente importante para vários grupos, para várias pessoas, me interessa essa metodologia, me interessa a filosofia e me interessa um pouco esses ensinamentos que estão dentro do universo hip hop. Eu sou professora de língua portuguesa. E dentro da minha área de ensino de língua materna, um dos aspectos que eu que mais me deixa satisfeita é perceber como o hip hop ensina a falar, ensina a ler, ensina a escrever, ensina a pesquisar, mas ele ensina de uma perspectiva negra, né? Então, o hip hop, ele acaba sendo um espaço de uma contranarrativa em relação aos silenciamentos que a população negra conhece no Brasil. Então, por isso que eu dei a pesquisa e que acabou resultando nesse livro, esse nome de letramentos, ou seja, os usos de linguagem em determinados espaços para determinadas finalidades, mas que para a população negra significa uma reexistência, ou seja, uma reinvenção desses usos de linguagem no cotidiano. Então, quando o jovem, a jovem de periferia, ele está dizendo, por exemplo, é nós, né? Que para muitos professores na escola, eles vão querer corrigir dizendo não. A forma correta de dizer seria somos nós. Mas quando os rappers trazem essa forma de dizer para dentro do seu universo, eles estão subvertendo essa linguagem, dizendo, sim, eu sei que a forma correta de dizer seria somos nós, numa conjugação da gramática correta, numa conjugação da escola. Mas como o hip hop ele é uma escola, ele se autoriza, então, a criar outras formas de dizer. Então, esse é nós é uma forma de dizer nós somos, pensando numa forma de dizer negra, de periferia, talvez um pouco como a gente conhece o Black English, não é? Então, o Black English seria aí uma forma das comunidades usar a linguagem de acordo com o que se passa aí no seu corpo, enfim, na sua identidade, na sua cultura. E aí, então, nos trabalhos que eu tenho feito, eu tenho marcado essa filosofia, vamos assim dizer, de que nós aprendemos a ler, escrever, falar, aprendemos a usar essa linguagem em vários espaços. No nosso núcleo familiar, que é a nossa casa, né? Onde nós nascemos, nós aprendemos também no trabalho, a depender dos lugares onde a gente circula, a gente usa mais ou menos, né, linguagem. Inclusive, agora, no nosso trabalho remoto, nós usamos a internet. Então, a escola aqui seria um dos espaços de aprender, mas a rua, o hip hop, o rap seria esse outro espaço de aprender tão importante quanto a escola. E é um pouco esse conceito que eu tenho trabalhado dentro e fora da universidade aqui no Brasil. E é isso. Okay, I'd like to do a little summary in English again, and then we're going to open up to discussion, and the discussion will be much more bilingual, so you can feel free to ask your questions in English. Eu vou só traduzir rapidinho antes da gente entrar na discussão, e aí a gente faz bate-papo bilíngue, inglês, português, que todo mundo entende. Ana Lu was talking about her research and her work with peripheral neighborhoods and thinking about the importance of
groups like Racionais MC in the development of young people in these neighborhoods. And so she was outlining how her own work as a teacher, she started to see how important these rap groups were for the young people that she was working with, and how the themes, the philosophies behind the lyrics, behind the songs were really important to the way that these young people were coming to understand themselves and knowledge. And so they were even bringing some of these themes that they were hearing in their communities and bringing them into the classroom and thinking about them in new ways. So they were challenging a new education as well, to also insert these kind of conversations in new ways, and that they were also doing it with a vernacular that was from those neighborhoods, from those peripheral neighborhoods, and so challenging the ways in which education had been dominated by sort of a structural racism. So that's what her work is about, and she showed her book. She talked about the different places where we learn, and many other things. So those are some of the things that she is interested in. And now that we start the discussion, feel free to ask questions in English or in Portuguese, and I'll be here to translate along with Carolina and Giovanni and the rest of the participants. Obrigada. Abrimos para o bate-papo. If you can also type your question. If you don't want to, you can unmute yourself if you want, and also feel free to type. Você pode escrever sua pergunta no chat se quiser, mas também pode falar nesse momento, fazer perguntas para os painelistas. Obrigada. Primeira pergunta, o que estão fazendo os Racionais MCs hoje em dia? Já que você, Ana Lu, de São Paulo, vocês querem pegar essa? Posso responder. Racionais, hoje em dia, eles estão trabalhando tanto juntos, né, no grupo Racionais, como cada integrante também segue um caminho, e um caminho ligado à musicalidade, né, ligado a essa questão mais ligada ao grupo Racionais, mas também a caminhos profissionais, caminhos econômicos, enfim. Então, de qualquer forma, parece que a cada dia que a gente olha para esse grupo, a gente tem uma surpresa muito boa. Eu, hoje pela manhã, fui surpreendida com uma notícia de que Mano Brown, que é um dos mais conhecidos, né, do grupo, na minha opinião, se firma como um grande intelectual brasileiro, um dos grandes intelectuais. Ele na próxima quarta-feira, ou dia 24, acho que é terça-feira, ele vai ser um dos primeiros entrevistados num novo canal do YouTube do Silvio de Almeida, que é também um grande intelectual que trabalha com estudos relacionados ao racismo estrutural no Brasil. Então, eu fiquei assim muito feliz, muito extasiada, né? Então, como uma musicalidade, né, afrodiaspórica que durante algum tempo foi relegada, foi jogada, foi julgada como algo menor, como algo improdutivo, hoje, né, traz um dos seus grandes expoentes para estrear junto a um grande intelectual acadêmico como é Silvio Almeida. Então, isso pode, para mim, significa dizer que Racionais melhora a nossa vida a cada dia, né? Então, não é possível a gente entender, eu acho que o mundo, sem entender o rap, o hip hop, eu acho que a tese de Jaqueline traz muito isso, né? O rap, o hip hop, ele trabalha com questões muito atuais, né? Trabalha com muitos problemas atuais. E aí, quando a gente pensa, um dos integrantes de Racionais ser chamado para discutir racismo estrutural no Brasil, nos leva a pensar que nós estamos
trabalhando, né, com esse conhecimento que não se faz somente dentro da academia, mas se faz dentro de uma intelectualidade, e nem sempre essa intelectualidade ela passa por diplomas acadêmicos, mas sim por diplomas da vida, né? Do que a gente chama de nossa correria, nessas andanças do dia a dia. Racionais MC, they continue to be together in their project, but each individual member also has their own separate project and, you know, have their own careers. And something else that's really interesting about Racionais and Manu Brown in particular is Ana Lu was commenting that on the 24th of this month, he's going to be interviewed on a YouTube channel along with Silvio Almeida, who is a very important Brazilian intellectual talking about structural racism in Brazil. And so this is a very important moment where you see that that Manu Brown is playing a really key role in the intellectual life of Brazil around these themes, and also not only in the academy, not only at high intellectual life, but this idea of learning through the streets is also important and is a really important part of their work. Jaqueline, vai ter uma pergunta ali sobre o hip hop nos Estados Unidos. Você fica com essa? Eu queria falar um pouco sobre a continuação desse comentário. Pode ser? Sobre essa pergunta da atualidade dos Racionais, né? Esse livro que o Giovanni mencionou é o livro que a universidade, que é a Universidade da Jaqueline, inclusive, todo ano, né, para vocês entenderem um pouco como funciona a história do vestibular, a entrada na universidade, aqui tem um exame que se chama vestibular, né, uma das formas de se entrar na universidade, e cada estudante precisa ler uma lista de livros, se preparar antecipadamente, fazer uma prova a partir de uma lista de livros. É a primeira vez que isso aqui acontece no Brasil, a indicação de um álbum, na verdade é um álbum, né, esse Sobrevivendo do Inferno, é um dos álbuns dos Racionais, e ele também se tornou um livro bem bonito, inclusive feito pela uma universidade, uma editora assim, famosa aqui, que é a Companhia das Letras, e esse material, esse livro, o conteúdo desse álbum é o conteúdo que todos os alunos que entram no vestibular, né, que vão fazer o vestibular da Unicamp 2020, 2001, precisam ver. Então, mais do que nunca, hoje, mesmo as pessoas que antes talvez não tivessem acesso ou não tivessem interesse pelo trabalho de figuras como Racionais, precisam hoje fazer as suas análises, entender o que significa esse fenômeno de atividade ou de processo criativo e de construção política para entrar na universidade. Então, as pessoas, a ideia desse elemento em si, ela já vai trazer uma série de debates, ela já tem suscitado uma série de debates, de participações de pessoas querendo entender que linguagem é essa, entender o que essas pessoas estão falando nessas letras de 10 minutos, como a Jaqueline falou, falando, né, trazendo uma história do Brasil que, em geral, é uma história que não é uma história tão visível, né? A história é contada por pessoas jovens, negras, da periferia das cidades. E eu vou dizer que uma das que eu acho que ver esse livro aqui, ele também traz a gente uma ideia de que é a entrada de novos sujeitos como professores nessas universidades, pessoas que conhecem esses trabalhos, pesquisadores e pesquisadoras negros e negras que estão entrando, né, a partir das últimas décadas, da última década, entrando para as universidades brasileiras como professores, trazendo outras referências, alterando o currículo, e isso aqui é um dos exemplos disso, né? Na verdade, é 30 anos depois, que Racionais antes era conhecido basicamente pelas comunidades de favela, depois ele passa para acessar um outro universo da classe média, mas somente agora, 30 anos depois, ele entra por esse lugar da universidade, que é um lugar de estudo, de pesquisa, né? Você tem que produzir coisas para que as pessoas possam enxergar a beleza e a contundência desse material. Estudar racismo no Brasil, estudar lutas antirracistas,
antirracistas, as questões do genocídio, os números que aquele anuário de segurança pública trazem, eles estão todos contidos nessas letras, né? Eles já falam disso há muito tempo. E eu costumo dizer que os programas de português, por exemplo, que os alunos nos Estados Unidos ensinam, aprendem português, eu sempre pergunto, quando o aluno chega no Brasil, eu sempre pergunto se eles conhecem, se tem referências sobre o trabalho dos Racionais, se eles já ouviram, se eles já escutaram, se a letra já foi analisada por em alguma das aulas de português. Praticamente ninguém conhece esse trabalho. E aqui no Brasil, há 30 anos, especialmente na última década, tem sido uma das coisas que, assim, é como se houvesse uma redescoberta, até porque é como se não é mais possível não falar sobre o conteúdo dessas letras. Hoje o tempo é curto, mas eu vou fazer uma série de sugestões aqui de pessoas que têm escrito teses, dissertações, tem várias lives que estão acontecendo no YouTube, especialmente, e tem também uma série de atividades acontecendo sobre o hip-hop. O hip-hop hoje, falar sobre o Brasil, sobre as lutas antirracistas, sobre o Black Lives Matter, né? Essa coisa do vidas negras importam, tem que passar por a construção desse projeto Racionais MCs. E eles continuam bastante atuais, né? Tudo que eles falavam, infelizmente, continua, assim, os dados da violência, eles continuam bastante similares, e eles continuam com uma proposta de uma maneira muito ética de se relacionar com com a juventude. Então, eu vou fazer algumas colocações aqui, porque tem algumas pessoas que estão analisando, gastam uma live só para analisar um álbum, né? Analisar uma das músicas, porque é muito complexo, realmente. I'm going to do a little summary, and also, while I'm doing a summary, Sylvia is putting in the chat some analysis that has been done by about the Racionais MCs in different lives and discussions that have happened about their albums and things. So look for that. Also, I'm going to ask, there's one of the questions in the chat is, who are some other groups like Racionais MC that we should be following? So I'm going to ask the participants to also in the chat, if you could add some suggestions of other bands, rappers, artists that we could add. Então, vou dar resumo rapidinho do que o Silvio falou. So Sylvia was talking about how the book that Giovanni put in the chat, which was Racionais MC, Sobrevivência no Inferno, Surviving in Hell. That particular book, it's actually their album. It's an MC's album that was turned into a book. And interestingly, for the first time, that book is included in the vestibular, which is the exam that students have to take to enter into a university in Brazil. And so the Unicamp University, for example, one of the books that the students read and take the exam on is this one. And so the themes, the language in this book, the themes in this book, they're telling these stories of people that had not been visible in the past. What daily life is like for young Black people in peripheral neighborhoods. And so, she was commenting that, it took 30 years. This album, this is, their Racionais MCs began in the late 80s, but now that this book, that these themes are still alive and being, are still being discussed, but now they're kind of being discussed in these intellectual circles. So, keep a look at the chat. You're going to get some new suggestions of other bands, and I'll let Giovanni and the panelists take the next question. Tem uma pergunta aqui de Quinn Daniels, perguntando se as professoras Jaqueline, Ana Lúcia ou Silvia notaram uma... Eu queria responder uma antes do Quinn Daniels. Okay. Tá? Porque essa daí eu acho que como ele está falando de performance dos estudantes e hip hop, eu acho que tem mais a ver com o trabalho da Ana Lúcia, ela poderia falar com mais propriedade. Mas eu queria responder essa anterior, que é o disco mais recente dos Racionais é diferente dos anteriores, porque tem faixas mais curtas. Assim, se a gente tinha discos anteriores com 10, 15 músicas, ou duplo mesmo, né, que é o penúltimo, sabe, com mais de 20 músicas, e cada uma por volta de entre 7 e 12 minutos,
A gente tem um novo álbum que é o de 2014, que é o Cores e Valores, com músicas com 30 segundos, né? E aí a pessoa pergunta como que a gente vê essa mudança. Quando o Racionais lançou Cores e Valores, Racionais já estava há mais de 10 anos sem lançar, né? E a gente teve todo um processo de mudança na primeira década desse século no Brasil, né? E que eu acho que reflete sobre a forma que as pessoas ouvem música também. Se você pega o álbum inteiro, a narrativa e os temas não mudam, eles continuam falando de violência, racismo, desigualdade, só que é um álbum que, para você entender as músicas, você tem que escutar uma atrás da outra, porque elas são conectadas. E aí, o que muda com esse álbum, Cores e Valores, que é importante a gente entender? Na minha época, quando eu era adolescente, que foi quando eles lançaram, por exemplo, o penúltimo, né? Chora Agora, Ri Depois, Nada Como Um Dia Após Outro Dia, que tem dois CDs, o Chora Agora e o Ri Depois, é duplo. Quando eles lançaram esse álbum, eu escutava na rádio. E eu ficava na rádio escutando, eu gravava em fita e eu transcrevia a música depois, porque o tempo e a relação com as mídias era diferente. Então, a gente ficava numa música, dentro de uma música 10 minutos, né? Agora não, a gente vive um momento mais fluido. As pessoas estão em redes, estão conectadas pela internet, estão sendo bombardeadas de informação. Então, tem um jeito diferente de se comunicar. E eu acho que eles sacaram isso. Por mais que as pessoas gostem muito das músicas antigas deles, sacaram isso. Então, do ponto de vista de tema, não muda. Mas a forma de fazer muda também. E também tem uma nova fase dos Racionais que eles estão buscando uma maior profissionalização da música, né? É a fase Spotify, né? Yeah. So she was answering the question about what's the difference in some of the older albums of Racionais MCs to some of the more recent albums. And so one of the big things that she notes is in the 2014 album, Colors and Values, Cores y Valores, there was a drastic change that some of the songs were very short. They were 30 seconds long, whereas older albums, there were 10 to 15 songs, and they would be 6 to 10 minutes long. And so, the way in which we listened to music was to listen through a whole album, and each song built off the others. Whereas today, the way that we listen to music and that we think about this is changing with being so connected online, our social networks and media being bombarded with information. And Racionais MCs have really thought about this and capitalized on this. And while the themes may be similar, they are connecting with their communities on these lives through these different social media platforms and networks. And the song style is changing. There's also more of a professionalization in the quality and the production of their music as well. Próxima pergunta vai para a professora Ana Lúcia. Eu já mandei a pergunta por escrito para ela, mas vou meio que fazer uma sumária aqui. Queen Daniels perguntou sobre a aparição de novos rappers, né? No caso das aulas que ela ministra, e a relação entre comunidade e família, e no caso, se os alunos que participam desse movimento do hip-hop, eles têm um melhor desempenho na sala de aula e no desempenho acadêmico em geral. Uhum. É uma pergunta bem interessante. O que a gente faz muito no meu grupo de pesquisa é discutir a potencialidade do hip-hop para a população negra. Ponto 1. No Brasil e em vários lugares do mundo, né, se a gente pensa a comunidade afrodiaspórica, o silenciamento está colocado para nós. Então, nós somos o tempo todo silenciados, nós temos a nossa fala desconsiderada, o conhecimento desconsiderado. Então, o que o hip-hop faz, eu acho que com todas as pessoas, é dizer que, primeiro, a nossa história é a nossa história, a história da população negra, ela ainda não é contada e ela tem outras formas assim, tem uma outra história da população negra que ainda não foi contada, né? Então, quando isso acontece,
quando você começa a conhecer esses outros lados da história da população negra no Brasil, a gente começa a ter uma coragem de falar sobre ela e até mesmo de falar sobre a gente. Nós passamos a nos dizer negros, negras, pretos, pardos. E não é à toa que a gente vê esse reflexo hoje no aumento do número, né, da população negra no Brasil, que hoje o IBGE ele dá como 53% da população se declara preta e parda, que aí vai dar a população negra. Então, entre os meus estudantes, eu percebo sim que quando esses jovens entram na universidade e começam a circular e ter contato não só com o hip hop, mas com a literatura negra, como os coletivos LGBTQ+, com os coletivos de grafite, enfim, porque toda essa efervescência ela está dentro da universidade, acaba criando uma roda, né, que conta essa nova história. Então, há uma troca entre esses sujeitos. E aí você vê surgir, por exemplo, dentro da universidade, os espaços de batalha. Então, em frente à biblioteca, eu estou na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, em frente à biblioteca você vê um dia por semana, tanto a comunidade interna como a comunidade externa se reunir numa batalha de rima. Isso é maravilhoso, é incrível, né? Então, muitas vezes, para o professor, a professora que está dando aula, sei lá, de gramática dentro da sala, você vê que essa aula está acontecendo também fora da sua sala de aula. Isso é importantíssimo, porque faz com que nós também, professores e professoras, faz com que a gente aprenda também outras formas de fazer circular essa língua, né? Essa língua que fala com o corpo, essa língua que é escrita, essa língua que é gestualizada, né? Isso é muito bom. E eu vejo que isso melhora significativamente, melhora muito o desempenho desses estudantes dentro de sala de aula, porque eles têm mais coragem de dizer, eles têm mais coragem de enfrentar essas dificuldades. Por quê? Porque eles compreendem que uma batida policial, por exemplo, que uma abordagem policial não é uma abordagem exatamente contra ele apenas, contra o seu corpo, mas é uma abordagem que quase que hereditariamente, né, a população negra tem como quase certo que vai acontecer por conta dessa história, né, que a gente tem ainda de genocídios, de desigualdades e várias outras. Isso também se reflete no relacionamento familiar. Não tenha dúvida, quando você começa a compreender por que a sua mãe, o seu pai, a sua avó, por exemplo, não quer que você saia de casa. Não é exatamente uma maldade, é quase que uma proteção em relação ao que você pode sofrer na rua. Quando uma mãe, uma avó diz: você vai sair com esse cabelo todo para cima, todo sem pentear, você diz: ela não está gostando do meu visual, ela não está querendo que eu me expresse. Mas você começa a compreender que essa mãe, que essa avó, ela está dizendo para você, sem dizer: olha, o seu cabelo pode chamar atenção, e por chamar atenção, você está mais sujeito a abordagens policiais. Essas mães, né, elas estão dizendo: a sua vida negra me importa, né? Eu acho que essas mães, elas são as nossas grandes intelectuais, e a gente começa a levar também para dentro de casa esses ensinamentos. Aí eu vejo um pouco pela minha própria história, pelas histórias dos jovens de minha família. Isso quer dizer que o hip hop, o slam, a literatura, eles nos ensinam sobre a vida, e a gente nunca está sozinho, a gente aprende também que é sempre numa coletividade, né, que a gente vive. Eu acho isso assim fantástico e é realmente transformador, né? Como a inserção nesse universo cultural negro, né, periférico, afrodiaspórico, nos permite compreender o mundo. E aí sim, a gente vai entender por que nós ganhamos menos, por que nós estamos nas periferias e
como nós vamos suportar isso em grupo e mudar essa chave de negações que a gente tem, né? Eu acho que o que a gente vive hoje no Covid, né, nessa pandemia, que faz com que os nossos corpos sejam os corpos que mais morrem, né? E ao mesmo tempo a gente vê essa própria periferia e a gente vê muitas ações do hip hop trabalhando com uma tecnologia que é muito própria da população negra no mundo, que é a solidariedade, que é essa roda, né, de comunhão que promove a vida. Isso está muito dentro do hip hop. Eu vejo isso também muito dentro da universidade, junto com os meus grupos de estudantes, em especial os estudantes negros. E eu acho que hoje também, fora da universidade, em plena pandemia, a gente vê que é um pouco esse bordão que o hip hop também traz, né? É nós por nós por nós. É pensando que um corpo preto com outro corpo preto promove a solidariedade, a vida, e isso é fundamental para que a gente viva dentro de um país que sistematicamente nos mata e quer nos matar de todas as formas, todas as formas. Então, eu acho que essa pergunta foi bem interessante e eu espero ter respondido. The question was about the teaching that she does and what it's like with how she sees sort of rap and hip hop in her classes with her students. And she comments on the amazing potential of hip hop, that for Black students from peripheral neighborhoods, they have been silenced in so many ways, silenced in the ways that they talk, that the vernacular of talking. They've been silenced, that their way of knowing, different ways of knowing knowledge through the body or through other ways of expressing, have been silenced. So hip hop has played an important role for them to tell their stories, to tell a story that is often not told. And she sees this very clearly in the community, that with her students starting to feel that they have the courage to stand up and the courage to talk about their experiences and the courage to be present. And you see this even in the number and the percentage of people in Brazil that today label themselves as Black or brown, preto, pardo. And in her classes, she sees and feels a sense of pride from her students that is growing in this sense. And Racionais and these kind of groups and this movement has been really important in this. She sees in the classes community getting together where the students will be rhyming, hip hop rhyming. And so for a teacher that to see that some of the things that she's learning is happening outside of the classroom, but then also stuff happening outside of the classroom can be incorporated into the class space, is so fruitful, to see how this knowledge circulates and the courage the students have. And then also for students to realize that, you know, police violence that they may be facing is not, they're not alone in that. There are other people feeling that family relationships are changing because students start to say, okay, the reason my mom doesn't want me to wear my hair Black power is not because of old ways of thinking, but she's trying to keep me safe. It's an old way of being kept safe. And so it's creating these new conversations across generations about that, about, you know, your life matters and what are the ways in which we're confronting that in different moments of history, and valorize and putting value on the periphery. And it's so important in this moment, especially with COVID, when Black bodies are the ones dying at larger numbers. All of this brings into perspective why. Thanks. Próxima pergunta sobre a representatividade feminina no trabalho dos Racionais e também essa questão da ênfase da masculinidade, né? A Ana Cláudia perguntou também, vocês podem falar um pouco sobre esses dois pontos? Eu sei que eles respondem essas perguntas mais recentemente, mas como pesquisadoras negras, o que vocês acham? Tinha uma pergunta sobre Estados Unidos, era antes ou depois dessa? Só para... Eu estou tentando responder essa no chat aqui. Eu gostaria de responder essa sobre gênero, mas eu acho que eu tinha apontado para Jaqueline pegar aquela sobre a relação com os Estados Unidos. Não sei se ela é antes dessa ou não, que eu perdi aqui. Uhum. Tá,
é antes. Eu acho que tem uma coisa que é indiscutível. Tem uma influência forte da cultura afro-estadunidense, né, na formação do hip hop brasileiro. E tem um livro que ajuda a gente a entender um pouquinho isso. Eu também tenho um artigo, depois eu vou colocar aqui em inglês. Tem um livro de uma antropóloga, socióloga estadunidense, que é Halifu Oshumare. Ela é professora da Universidade da Califórnia, que chama A Estética Africanista do Hip Hop. Nesse livro, porque assim, muitas pessoas, quando a gente discute essa influência da cultura afro-estadunidense na diáspora negra, as pessoas falam que isso tem a ver com imperialismo também. E o que a Oshumare fala? Ela fala, não, porque os ideais do imperialismo não era projetar o que estava à margem da sociedade estadunidense, o que era marginalizado. Ela queria projetar o centro. Só que esse movimento de globalização, de circulação de bens simbólicos, desloca o centro, mas acaba deslocando a margem também. Então, no contexto de formação do hip hop brasileiro, a gente tinha um fenômeno muito importante nos contextos de chegada, que eram os bailes black, que era onde a população negra não só se reunia para curtir a música negra. E nesses bailes circulavam imagens e símbolos que remetiam ao que estava acontecendo nos Estados Unidos. Então, imagens do movimento de direitos civis, as manifestações, imagem do hip hop acontecendo na rua. E as pessoas viam essas imagens, viam também a estética das capas de disco e começaram a fazer as coisas aqui misturando com outras expressões brasileiras. Então, sim, tem uma influência muito forte. Inclusive, Racionais se espelhou muito no Public Enemy, que é um grupo tradicional estadunidense, assim, inclusive a narrativa Fuck the Police, essas coisas tem muito a ver, sabe, com tipo, essa experiência da juventude negra. E podia se comparar hoje a um artista chamado Kendrick Lamar, mas assim, a referência é o Public Enemy. E aí a Silvia disse que vai responder essa pergunta, eu só queria dizer um paradoxo que existia lá atrás no hip hop brasileiro, que tinha muita música agressiva com as mulheres, muitas músicas machistas, inclusive tem muitos termos e muitas músicas que o Racionais não canta mais, eles se negam, eles mudam o trecho, eles falam outras palavras. Mas, assim, existe um paradoxo, assim, muito complexo, que ao mesmo tempo que era espelho da sociedade, a gente tinha dois tipos de representação feminina nas músicas. Qual que é esse paradoxo, essa contradição? Os rappers sempre falaram muito pouco dos pais, as rappers sempre falaram muito da mãe. E quem que é a figura da mãe? É a mulher guerreira, é a mulher que cuida da comunidade, que consegue escola para a comunidade, que sustenta a família sozinha, que criou os filhos sozinha. Então, essa mulher ela é muito exaltada. A mulher guerreira, a mulher forte, a mulher que me criou. Ela é muito exaltada. E os pais, geralmente, são criticados. Que é aquele cara que abandonou minha mãe. Mas quando esses rappers eles vão falar das outras mulheres que não são as suas mães, eles repetem um tipo de narrativa que tem a ver com a postura daqueles homens que eles criticam que são seus pais, ou seja, com as outras mulheres eles reproduzem o mesmo tipo de relação. Eu acho que a presença feminina no hip hop brasileiro e o debate sobre gênero mudou muito essa discussão. Inclusive fez pessoas como Racionais deixar de cantar músicas machistas ou trechos machistas e alterar. Então, acho que tem uma organização, tem uma articulação das mulheres dentro do hip hop brasileiro que reflete sobre essas narrativas e vem mudando ao longo do tempo. Então, a gente não encontra mais narrativas como a gente encontrava antes. So the question is about the intersection of women in the movement, and she brings up a book called Estética Africanista. Como é o nome da autora?
Halifu ou Xumaré? Eu vou escrever aqui, tá? No chat. She's going to put the name of the book, but she talked about this particular book that is talking about, you know, one, that hip hop culture in Brazil is heavily influenced by U.S. hip hop culture, and so this book kind of describes and thinks about this. Because, you know, is this imperialism when U.S. hip hop culture is imported and used and kind of put on the Brazilian context? And this book really plays with the idea of center and periphery, because the argument is, well, no, when imperialism was always about bringing the mainstream, and so when you're bringing something that is on the margins of U.S. culture and then changing and moving, it's much more complicated than that. So this book that she references in the chat is something, if you're interested in that theme, you might look at more. The other thing in talking about U.S. culture and U.S. hip hop culture influencing Brazil is, she talks about the baile black, so these dances where lots of different images are on the screen and being projected at the same times as the songs. And so you have symbols of, you know, Black Power in Brazil, Black Power in the U.S., all kind of coming together in these multimedia spaces as well, and how that is an important cultural phenomenon and piece. Lots of sampling on both sides, and Racionais MCs and groups like Public Enemy also doing things together, and kind of this back and forth in that way. And in terms of thinking about women in the context of rap and hip hop, she talks about the ways in which this is being challenged in certain ways. The classic idea that we understand of the ways that women are talked about in hip hop is that the female figure, that women aren't talked about a lot. One, they're talked about as the mother figure, who is the warrior that keeps it all together, that is, you know, resolves everything for the family, and is really the pride and kind of the glue of the community or the neighborhood. And then, but the rappers don't talk about the men much, but if they do, they're criticized as being, you know, the absent father. And in hip hop, when you do see women that aren't the mother, the tradition had been to be very, to talk about, that the rappers would talk about those women in the same sort of ways in which that male father who abandoned them would have talked about them. So being pejorative of the women. And so for her, that female rappers have been really important to this movement, because it has challenged that traditional narrative in very important ways. And so it has changed the machista lyrics. You know, obviously there are all these things, but that still happen in spaces, but that it has created a space to really challenge machista thinking in the lyrics. And you even see this with Racionais MCs, that there are certain songs that they sang in the past that they won't sing anymore, or that they've changed the lyrics because they're more conscious, and the movement as a whole is more conscious. And rap and hip hop, feminist movement, LGBTQ movement, they're all talking. A professora Ana Lúcia, ela precisa de ir. Ela tem um compromisso agendado, porque a live está indo além do tempo que foi combinado com ela. E mais uma informação para todo mundo, né? E muito obrigado a todo mundo ter comparecido. Se vocês quiserem continuar aí, a gente vai falar pegar pelo menos mais uma pergunta, mas fiquem à vontade de ir embora para casa. Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado, professora Ana Lúcia. E pegar mais uma dessas questões aqui que passaram aqui no chat aqui, e a gente termina depois dessa. Deixa eu ver aqui. Eu acho que a Ana Lu, alguma coisa específica? Não, é que como a Ana Lu tem que sair, talvez ela pudesse pegar agora, Ana Lu, já fala a sua parte final. Eu fiz muitas coisas ali, se você quiser comentar alguma coisa especial, indicar mais alguma coisa. Não tem mais alguma questão? Aí acho que dá para... Estou procurando aqui. Procurando se tem. Mas eu acho que é isso, né? Quando a gente pensa o que é
o hip hop e a força, né, do hip hop no mundo, eu creio que essa conversa que a gente teve hoje aqui dá uma dimensão para pensar o hip hop também no Brasil, né? E também uma coisa que tem me interessado muito é que quando a gente está falando de hip hop, a gente está falando aqui de uma vertente de hip hop que ela é mais, vamos dizer assim, combativa, né? Educativa. Mas vejam que esse alcance é tão grande que hoje a gente tem a entrada, pelo menos do rap, que é o elemento assim mais expressivo, dentro das igrejas evangélicas, por exemplo, né? Então, às vezes, você está assim, bem distraído, ouvindo uma batida de rap bem interessante, quando você vai ver a mensagem, mas assim, o conteúdo, né? Ele é um conteúdo evangélico, que é diferente da gente pensar essa música gospel ou as igrejas protestantes nos Estados Unidos, eu acho, porque aqui no Brasil, essa religiosidade, ela é uma expressão muito forte do conservadorismo, né? Então você vê esse alcance em termos dessa sonoridade, né? Desse modo de fazer discurso, desse modo de pensar esse engajamento, né? do hip hop em especial, ele faz com que a igreja evangélica, que é uma das nossas assim, grandes inimigas, podemos dizer que aqui no Brasil é isso mesmo, né? Ela se apropria dessa batida, né? do rap e coloca também dentro vamos dizer assim, dentro da sua oferta, né? De práticas de letramento, e isso significa, então, que nós precisamos também estar muito atento, né, para ver o que é que a gente consome ou o que a gente não consome também desse universo hip hop. Se essa vertente nossa, negra, combativa, educativa, ela se reeduca, né, e também procura acompanhar essas proposições dos grupos feministas, procura fazer desse hip hop, desse rap, um ambiente muito mais saudável, potente e para enredar todas as pessoas. Por outro lado, a gente tem também, aspas, essa ala não amiga, né? Esse povo inimigo desse corpo negro também se apropriando, né? E aqui no Brasil a gente vai então discutir esse conceito de apropriação cultural, né? Que aqui está sendo trabalhado por vários autores, mas também por Rodney Williams, né? Dentro de uma coleção coordenada por Djamila, que é Feminismos Plurais, mas está mostrando como essa cultura negra ela é tão potente que ela acaba também sendo apropriada para grupos que não querem exatamente falar essa mesma língua, né? Mas quer trazer para dentro da cultura evangélica, por exemplo, protestante, uma coisa que é nossa, que é construída, aspas, nas periferias e para as periferias. Então, isso é uma questão importante para a gente pensar também, né? Como hoje há também essa apropriação cultural, não só do hip hop, mas como o samba, o funk, enfim. Então é isso. Gente, eu agradeço muitíssimo o convite para estar aqui nessa conversa com vocês. Se tiver outros convites, eu já aceito de antemão, né? E peço que Silvia coloque aqui, Silvia, essa referência, por favor, de Rodney Williams, Apropriação Cultural, que ela é muito importante para a gente pensar, né? Não a essência do que é nosso, mas de como as coisas também vão entrando em outras searas e a gente diz, nossa, o que está acontecendo aqui, né? Então é isso, gente. Muito obrigada e até mais. Prazer estar aqui com Jaqueline. Muito obrigada. Minha grande parceira, amiga, companheira. Silvia também, parceira, companheira. E a gente precisa de muitas pessoas falando em todas as línguas para trazer, né, essa necessidade de
de nos manter vivas, né? Vivos nessa sociedade ainda excludente como a que vivemos. Obrigada, Anne, pela sua recepção. Obrigada, Giovanni, Carolina e todas as pessoas aqui. Ana Lu is taking off, but she left us with such an important comment for us to remember to close up this discussion, that we think about the importance of rap and the importance of hip hop. We think of it as, you know, this aggressive beat that comes from the Black experience and is so important for moving these cultural phenomenons. But today we are seeing cultural appropriation in different ways. She brings up that in the evangelical church scene in Brazil, it's quite common for hip hop and rap to be used in evangelical spaces as well. And we can think about that it's a complicated thing, because in some ways the evangelical church can be seen as sort of an anti-Black space, as a space that is kind of anti-candomblé or anti-other Afro diasporic Brazilian traditions. So when we think about the ways, you know, she reminds us to think about hip hop and think about rap, that just as it is powerful for the movement of people from the margins, it can also be appropriated in ways that may silence as well. And so thinking about that is really important, because it re-educates, but it's a space of constant battle. It's a constant battleground over culture, or over the Black body. And so it's such an important thing for us to think about and remember that, you know, as we consume, that we have to continue to re-educate ourselves, to think critically about all music and spaces, and understand that negotiation. Tchau, gente. Até mais. Beleza. Muito obrigado a todo mundo pela participação. Obrigado à professora Silvia, que organizou aí, está coordenando. Eu queria falar uma coisinha. Anne, e vamos dar a palavra para ela, e isso aí. Desculpa, porque eu sei que a gente, como fica gravado, né, para depois as pessoas assistirem, acho que é importante a gente fazer usar esse tempo, mesmo que as pessoas vão saindo, que elas têm que sair, mas a gente garante que o material fique depois também, né? Então, Ana Lu, a hora que você estiver precisando, pode ficar tranquila, e a gente segue com mais um pouquinho, só para encerrar aqui um pouco e eu queria falar um pouco sobre essas referências, porque o que acontece? A história de pensar o hip hop e a cultura hip hop, o rap e os Racionais, é impossível você fazer qualquer coisa fundamentada ou grandemente fundamentada em 1 hora, porque cada live, e olha que, assim, para essas últimas 2 semanas, eu tenho tentado dividir um tempo, achar pelo menos 1 hora por dia para ver ouvir uma live sobre um álbum. Então, tem tipo, o Acauã mesmo, tem um canal no YouTube que ele tem muitos vídeos, cada um analisando algum aspecto. O aspecto, por exemplo, da música, né? Como é que o rap ele rompe com uma tradição da música, né? Da bossa nova da MPB, ele instaura uma outra perspectiva musical no Brasil, né? Da bossa nova para esse lugar, né? Da utopia, do paraíso, em que as coisas elas acontecem, né? A garota está andando na praia, a garota de Ipanema está ali andando na praia, né? O sofrimento a partir de uma lógica muito mais simbólica do que uma lógica prática. O rap chega arrebentando tudo, né? O rap chega desconcertando toda essa lógica tropical, essa lógica harmoniosa, essa cordialidade, ali, esse corpo meio mole ali andando, e à tarde em Itapuã, né? E aí o Racionais vem com essa dimensão assim, não, vamos colocar um som aqui, mostrar uma outra realidade. Ele rompe do ponto de vista da estética, ele rompe com o conteúdo. A letra, né? Essa dimensão do rap e poesia, ele traz uma nova vertente para a música de um modo geral, né? E também para a história do Brasil. Por isso eu digo que falar sobre a história do Brasil, ensinar português, ensinar a cultura brasileira, sem passar por essas 3 décadas de Racionais, você deixa um vácuo, porque é como se a gente ensinasse a bossa nova, as letras, né? Bossa nova e MPB é o que a gente usa muito para ensinar português, né? Ou para trabalhar com os cursos de português, mas o rap ele tem construções
de todas as referências, né, gramaticais que a gente possa imaginar. Ele tem uma dimensão de pronúncia fonética, né, de fonologia, você tem qualquer elemento de vocabulário, você pode explorar vários elementos, e eu até coloquei aí um dicionário, o pessoal de Capão Redondo criou um dicionário que está belíssimo, tá no Instagram. Esteticamente, o negócio é uma beleza. Eu descobri isso recentemente, fazendo, né, preparando para hoje mesmo. Então, tem até gente trabalhando com a linguagem, traduzir a linguagem do que é falado, porque, inclusive, os termos que são falados, quando o Racionais fala ladrão, hoje eu sou ladrão, artigo 157, ele não está falando que ele é o ladrão, né? Assim, tem uma dimensão performática na linguagem ali que a gente precisa explorar. Então, a área de letras até tem explorado menos as letras de Racionais, o trabalho de Racionais. Quem tem escrito mais é o pessoal da sociologia, o pessoal da antropologia, né, o pessoal da história. Geralmente são as pessoas que têm feito mais trabalhos, as teses, dissertações, os artigos são história, antropologia e sociologia, né? Então, eu coloquei várias referências aí, especialmente as referências do Acauã, que é a pessoa que fez uma tese brilhante, que faz essa relação entre a MPB, né? A parte musical, o rompimento e a chegada do rap, o significado disso. Ele também fez o prefácio desse livro aqui, também um prefácio em que ele vai falar um pouco sobre um aspecto, a estética meio religiosa desse livro, que inclusive tem uma cruz aqui. Então, vale a pena tanto adquirir esse livro aí das bibliotecas nos Estados Unidos, como também né, olhar, assinar o canal lá do Cauã, porque o material dele está muito bom. Eu recomendo também, tem um material no YouTube, que é um coletivo de mulheres no hip hop, mulheres no Brasil e no continente africano, discutindo a presença feminina no hip hop, discutindo também essa dimensão das masculinidades, né, no hip hop. Então, tá aí o link no material, tá uma discussão muito legal lá. Tem também uma tese, uma dissertação de uma pessoa aqui de Minas, da UFMG, que trabalhou com um grupo de mulheres aqui chamado Negras Ativas, que é um grupo né, que surgiu aqui em BH, região metropolitana, e agora, inclusive, uma das candidatas à prefeitura de Belo Horizonte, a candidata Áurea Carolina, ela é uma pessoa que vem desse grupo chamado Negras Ativas. Então, o movimento hip hop, né, ele foi a base de formação de muita gente, e as pessoas hoje estão em vários lugares, alguns na universidade, outros no meio político, em organizações não governamentais. Então, as mulheres sempre estiveram presentes nessa cultura, mas não necessariamente como MCs. E algumas têm como MCs, e elas estão nesse material lá do YouTube que eu indiquei aqui na live, que eu vou falar alto aqui porque por causa onde é que tá? Onde eu coloquei? Alguém pode me lembrar? I'll be translating while you find it. So she was just giving a quick overview that hip hop in Brazil, it's impossible to do this in 1 hour. Thank you all for being here. It's important to remember that how much rap breaks with traditions that we've had in terms of music of the past. When we think about bossa nova as a classic Brazilian rhythm, and the cordiality that is so classic with the racial democracy of Brazil, this really breaks with that reality. It shows another reality and another aesthetic, and so it's important. We can't talk about Brazilian history, and especially the history of Brazilian music, without talking about Racionais. Linguistically, they're challenging linguistic norms as well. And she's making comment that we all take a look at many of the references that she's made in the chat, that have, YouTube videos that talk about, for example, collectives of female rappers and MCs that are challenging different norms around gender in these spaces. So there's a wealth of knowledge going on in the chat as well. So I just want to take a moment to say thank you so much to everyone for being here. It's great to see so many faces, and I really appreciate you all being here. So, Silvia, Jacqueline, you all want to close out? Eu só vou falar para ficar registrado, porque quem fez depois não vai ter acesso ao chat, que é o Rap Feminismo, Brasil e Países Africanos de Língua Portuguesa no YouTube. Tem gente lá, debate com a Sherry Land do Brasil,
Mami de Angola, a Rigás de Moçambique, a Flavinha de Cabo Verde, a Shiva de Portugal, a Susan Oliveira também do Brasil, e a mediação é da Turmalina, que é uma MC aqui do Brasil também. A tese se chama Hip Hop, a dissertação, na verdade, uma dissertação de mestrado. Hip Hop e Feminismos Negros nos processos de participação de jovens negras, que é uma tese da Cássia Reis Donato, feita na UFMG. Além dos outros destaques do Acauã de Oliveira, eu queria só reforçar, também sugerir o canal do Chavoso, da USP. Ele também tem um debate lá com uma pessoa do funk, e ela vai também fazer uma relação sobre as mulheres no funk, e essa relação né, com as mulheres do rap. E ele também faz análises sobre as Sobrevivendo no Inferno, ele faz análise sobre alguns dos álbuns também, e ele tem uma pessoa da periferia, né, da região do norte, né, de Pirituba, que a Jaqueline dividiu né, os jovens, o pessoal da Zona Sul. Então, os dois da Zona Sul, que é o Mano Brown e o KLJ. Quem é da Zona Sul? O Mano Brown e o... Ice Blue. O Ice Blue da Zona Sul, e aí o Capão Redondo está nessa região. O Chavoso, né, esse canal dele, ele é da região do Pirituba, que é de onde são, né, daquela região onde mora, não sei se eles moram, mas onde saíram Ed Rock e Kylie J. Acho que vocês têm... depois a gente pode talvez colocar isso embaixo, lá em algumas das que ficaram sem falar, mas é muito importante entender que discutir, assim, cada uma dessas referências, eles vão aprofundar nos temas, né, analisar com detalhe, por exemplo, as questões quando se analise, por exemplo, o Diário de um Detento, é impossível não falar sobre o sistema carcerário, né? Você tem todo um repertório ali que analisa o sistema carcerário. Quando você fala sobre o negro drama, você analisa, né, todos os aspectos que criaram a condição de existência daquele sujeito, né? Então, você tem uma série de... Cada referência dessa, ela vai levar você a adentrar no sistema político, né, nas referências, quais eram as pessoas que estavam como governadores, como prefeitos, como presidentes, né, nessa época, as chacinas que aconteceram nessa época, que motivaram muitas dessas músicas, né, um repertório de como andava o sistema de número de mortes de população negra nesse período, né? O perfil de como é que o racismo é vivido. Aquela música, tem a música Qual Mentira Vou Acreditar. Você tem uma forma, eles brincam com a democracia racial. É uma música fantástica para você discutir o conceito de democracia racial, porque eles fazem uma ironia de uma maneira primorosa, quando dois jovens estão saindo para curtir a noite e eles encontram com a polícia diz: não, eu racista, não, param eles falam, eu sou PhD em tomar geral. Uma coisa fantástica. E aí o policial vai dizer para eles: não, eu não sou racista, o primo do meu primo é negro. Então, o primo do cunhado do meu genro é mestiço, racismo não existe, comigo não tem disso, é para sua segurança. Aí o outro ironiza: falou, deixa para lá, vou escolher em qual mentira vou acreditar. Então, são essas referências de postadas aqui, elas são para dizer, inclusive, também que hoje, isso não é novidade, né, para ninguém vai estar inventando a roda, a gente fala sobre esse material, sobre esse conteúdo, porque já tem uma série de pessoas que vêm pesquisando sobre isso. A Jaqueline mesmo, as teses dela, tese, dissertação, vem trabalhando com isso há muito tempo. Eu nem coloquei aqui, porque imagino que você vai colocar, Jaque, as suas... o Giovanni leu a primeira aqui, e eu, da minha parte, uma das coisas que eu vou fazer, assim, na última live dessa série, é sobre literatura e as novas vozes, onde eu vou falar sobre a literatura, e aí tem que ser uma apresentação mesmo, na verdade, porque não tem como só falar, tem que ter né, as novas vozes que dialogam com essa produção do rap. Então, as produções, né, só esse livro aqui, não sei se dá para ver,
se chama Hip Hop dentro do movimento. É uma das publicações que é do Alessandro Puzo, né? Que é das publicações desse universo da literatura periférica, que é uma extensão e uma continuidade do movimento hip hop. Então, acho que é um pouco isso, né? Não dá para falar muito mais, mas eu acho que essas referências, é importante que, se vocês têm um tempo para ouvir algumas dessas referências, para ler, para colocar isso como algo a constituir o seu repertório de estudo, de pesquisa, de ensino, pode acrescentar muito, porque como né, a gente mencionou, eu não acredito, honestamente, eu não acredito que alguém que fale comigo, que estuda Brasil, que pesquisa Brasil, que é brasilianista e não conhece a profundidade, a importância, a relevância, essa narrativa fundada nesses 3 anos, é como se fosse assim, não, você está perdendo uma joia na sua formação. Então, é um direito da gente de entender esse outro olhar, é um direito de entender esse outro lugar, e é assim, cada entrevista do Mano Brown é algo que, assim, que renova a forma como a gente vê a sociedade, sabe? Assim, à medida que ele também vai amadurecendo, renova. Óbvio que, do ponto de vista de gênero, Racionais melhorou, como a Jaqueline falou, né? Assim, as letras no início eu tinha pavor, que é aquele Mulheres Vulgares, eu acho que nunca mais ouvi Racionais na minha vida, porque as letras tem a questão de gênero do ponto de vista de mulher e são homofóbicas também, né? Muitas delas são homofóbicas também. Então, quando eles falam que tem música que eles não tocam hoje mais, eles até falam, tem música que a gente parou de tocar porque isso era uma época que a gente escreveu, a gente pensava assim, hoje a gente não pensa mais, eu tenho filha hoje, né? Mas assim, ainda a forma como eles elaboram o discurso de não tocar sobre mulher, né? Não falar mal de mulher nos textos, ainda é uma coisa assim, eles estão em processo de desconstrução, mas você percebe que a desconstrução é inacabada. Porque ainda é a partir de, não, hoje eu sei que eu tenho uma filha, então eu não falo sobre isso porque eu tenho uma filha. Não, não é, você não vai falar de gênero de mulher na letra, não é porque você tem uma filha, é porque, né, você isso é equivocado de todas as formas mesmo. Então, eu digo assim, que eles estão em processo de desconstrução, né, dessa aprendizagem racista, essa aprendizagem homofóbica, essa aprendizagem machista, dessa masculinidade tóxica, que todos os movimentos, né, aqui, aí, em qualquer lugar, eles né, têm que passar por um processo. Qualquer movimento negro, de direitos civis, aqui e aí, geralmente, quando se fala de, né, de movimento negro, está ligado ao homem negro, basicamente, né? Então, o surgimento desses discursos feministas negros, eles surgem também porque não havia espaço para se pensar as mulheres nesses lugares. Então, você acaba tendo que forçar a chegada de uma nova construção a partir das mulheres e das mulheres negras para que aquele discurso ali ele seja possível. Então, no rap também, eu não acredito que os rappers atuais que eles vão fazer grandes transformações. Eles vão, né, ter um limite, me parece que tem um limite da desconstrução, eles vão até um lugar para dizer assim, a gente não vai fazer mais, porque hoje eu sei que eu tenho uma mãe, ou porque é minha mulher. Agora, uma figura central nesse lugar são, primeiro, no caso dos Racionais, a Eliane Dias, que é empresária, advogada, e ela é casada com Mano Brown há 25 anos, e hoje ela administra toda a vida dele, toda a vida né? E ela administra também a empresa, que a companhia Cosa Nostra, né? Do Ignite, né? E ela vem falando, nas entrevistas dela online também, ela vem falando muito sobre que ela quer encontrar mais mulheres para eles agenciarem, para eles transformarem, né? Assim, darem oportunidade para surgir nesse universo. Então, Eliane Dias é um nome extremamente importante nesse cenário do rap nacional hoje, e eu acho que esse surgimento dessas pessoas, essas novas gerações que vão entrando, né, no movimento, eu acho que com o apoio de uma empresária como ela, é possível que a gente consiga ter uma reversão, não só de os homens pararem de falar, né, mas também de terem mulheres com voz forte e que consigam sobreviver nesse mercado, tendo como, né, apoiadora uma pessoa que já é experiente, que sabe
onde dói o calo ali de ser mulher dentro dessa cultura. Então, eu recomendo também os vídeos. Coloca qualquer coisa que a Eliane Dias falar, vocês podem ouvir, tá no YouTube, enfim, no Facebook, no Instagram, porque tudo que ela fala, ela tá bem contextualizado e ela é bem crítica desse lugar de ser a esposa do Racionais, né, do Mano Brown, mas também de ser a empresária, de ser a advogada, e ela vai contando como é que surgiu, como é que ela surge como Eliane Dias e não mais como a esposa do Brown, né? Ela conta todas as narrativas e ela é muito aberta em relação ao seu papel de mulher negra nesse grupo, nesse lugar. E ela não tem nenhum problema de dizer assim, não, eles eram machistas, eles não me admitiam, só depois que eu fiz a faculdade de Direito é que eu fui administrar isso aqui, mas brigando. Ela conta, são várias narrativas em que ela vai contando isso, mas ela tem algumas das entrevistas, ela vai falar isso também. Eu quero achar meninas negras que cantem raps para projetá-las, assim. Então, ela também tem esse lugar. Bom, eu acho que eu vou ficando por aqui, vou dizendo assim que a luta antirracista no Brasil, ela é multifacetada, né? Ela é uma coisa que eu mencionei, a primeira vez que eu tive acesso a uma discussão antirracista foi através das letras dos Racionais, né? A dimensão de o que é ser negro, consciência racial. Eu até fiz um post hoje no Facebook, dizendo eles ajudam a gente a organizar a raiva, né? A raiva de sofrer racismo todos os dias. Quando você ouve Racionais, é como se eles ajudam a organizar. Eu passei a minha tese inteira escrevendo a tese, ouvindo Racionais. Era a única coisa que me curava em muitos momentos em que você está ali sem saber o que fazer e né, naquele momento de solidão, inclusive, né, escrevendo a tese numa solidão danada. Então, Racionais, ele te mantém também firme, né? As letras são muito pesadas, é muito difícil você conhecer a história e ouvir, porque a gente se identifica muito, mas também eles é como se fosse assim, eles ajudam a gente a organizar a raiva e projetar uma ação, a sair de uma inação, né? E eu acho que, tanto que na minha introdução, na introdução da minha tese, eu faço praticamente um monte de referência de Racionais lá, e um dia um rapaz me perguntou, um rapaz até, né, que morava no Texas, me perguntou, porque eu canto as letras de 10 minutos, 9 minutos, eu sei de cor, e aí o cara me perguntou, mas você, doutorado, terminando doutorado numa universidade, você canta rap? Tipo assim, de onde surgiu esse rap? Porque ainda essa ideia de que o rap era uma coisa que não entrava na universidade, né? Então, é uma felicidade né, tá aqui partilhando esse momento com vocês. Eu também estou disponível aí depois, se tiver alguma coisa. Jaqueline, se você quiser fechar também. Obrigada, gente. Eu vou falar, eu acho que as coisas assim que tinha para falar, você abordou muito bem, você trouxe referências importantes. Nesse momento, só queria agradecer esse momento de troca, de aprendizado e diálogo com vocês e dizer que eu estou disponível. Quem quiser me escrever, quiser conversar, quiser fazer outra atividade também. Eu tenho uma reunião daqui 11 minutos, então eu preciso sair, tá? Então, obrigada, gente. Good night, everyone. Thank you so much. Please take a look at the resources that Silvia and the rest of our panelists have outlined for us in the chat. We are so happy to have you here. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, todo mundo. Tchau. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, tchau.